Empreender não é velocidade, é persistência. A razão do nome Prats, a praticidade. Nem no nosso melhor delírio etílico a gente achou que fosse virar o tamanho que virou. Eu acho que o nosso grande desafio também no dia a dia é conseguir mostrar essa integração entre o agrícola e o industrial. Nascido em São Paulo como filho único de uma família de classe média, na sua infância brincava muito na casa de sua tia Isabel, mãe de Toninho e Gilberto, seus primos irmãos e futuros sócios. Aos 20 e poucos anos deixou a vida na capital para levantar a Citrus, empresa de produção de laranja, com os primos do Paraná. Ao unir produção do campo com a indústria, se tornaram um dos maiores exportadores de suco concentrado do país, além de produzir o suco Prats, que hoje se encontra na prateleira dos principais supermercados do país. Bom, Paulo, primeiramente acho que um agradecimento institucional da SVN por você topar parar essa uma hora e meia do seu dia, que a gente sabe que tocar uma indústria desse tamanho, uma fábrica desse tamanho é um dia super corrido para bater esse papo com a gente. Eu acho que o primeiro de tudo que a gente tem perguntado, né, para os empreendedores, né, para as pessoas, é contar um pouquinho da história de vida do Paulo, onde ela se encontra com a Prats, com a Citrus, e a história da empresa nos primeiros anos ali, como é que foi para colocar de pé todo o projeto. Não, agradeço o convite, tá? Uma honra. Tomara que a gente consiga transmitir um pouco do que foi essa experiência de sair de São Paulo, capital, sair de uma cidade grande e vir para o interior. Eu morei 2 anos aqui saindo de São Paulo também. Então, tá. Eu acho que é meio que o sonho de todo paulistano, né? É sair daquela bagunça toda e ir para um lugar diferente, onde você tem uma qualidade de vida melhor. E o que mais surpreendeu nesse caminho de sair de São Paulo e vir para o interior é descobrir o tamanho do interior. Tamanho, a importância e a capacidade de gerar trabalho, produção e riqueza, tá certo? Para alimentar as cidades. Então isso foi uma coisa que a gente sempre via. Por esse fato da gente, quando era criança, ter a oportunidade de ficar em São Paulo durante a época do ano letivo e passar as férias no interior de São Paulo. O Gilberto e o Toninho e a tia Isabel, que eu chamo de minha segunda mãe, eles eram de Severinha, uma cidade no interior de São Paulo, ali pertinho de Bebedouro. Então era gostoso, porque a gente vivia fechado em São Paulo 9 meses e 3 meses ficava solto, tá fazendo tudo que uma criança do interior podia fazer. Rio, fazenda, tudo. Açude, tá, andando com estilingue, fazendo arapuca, tudo que era socialmente e ecologicamente errado, hoje a gente fez quando era moleque. Tá? Mas isso fez parte da vivência e de entender um pouco de como que o interior e a cidade grande tem uma ligação muito grande, mas na época eram muito dissociadas. Você tinha ainda muito a visão que a agricultura, e quem era agricultor, era muito a figura do Jeca Tatu. Perfeito. Tá certo? Monteiro Lobato foi um cara, eu sempre falo para todos os meus amigos, tá? Monteiro Lobato foi um cara muito legal, mas o Jeca Tatu ele se perdeu ao longo do tempo, porque a gente, com o tempo, passou a perceber que a agricultura é uma indústria de capital extremamente intensivo e muito tecnológico. A gente fala hoje de novas tecnologias, tudo, que quem deu o drive de crescimento, muitas vezes foi a agricultura. Todo mundo fala de drone, tá certo? Pô, a gente usa drone já tem um tempão. Drones de carga, já usamos pulverização com drone já há muito tempo. Então, isso acaba vindo do campo e indo para a cidade. Tá? Mas no mindset das pessoas, muitas vezes é o contrário. Ainda temos aqui no Brasil um pouco dessa questão que o interior não é tão moderno, não é tão progresso como é a cidade grande. Tá certo? E aí até que chegou um ponto que até o próprio mercado financeiro descobriu que o agro é pop. Tá certo? É uma tremenda jargão, né? O jargão. Sim, a gente passou ao longo das experiências dos anos situações muito próximas. Você, se voltar 7, 8 anos atrás, ali 2016, 2017, onde a prática já existia e a gente já tinha um bom drive, você chegava lá na Faria Lima, tá certo? Pô, agro, legal, bacana, mas ninguém se preocupava com a parte agrícola. Gente, isso daqui veio de uma árvore. Então a gente teve que plantar a árvore, cultivar a árvore, fazer ela crescer para dar um fruto. Escolher a semente, né? Escolher a muda, escolher... Tudo isso. Então tem toda uma história até chegar na prateleira. E eu acho que uma das grandes coisas da Prats é poder levar isso. Porque a gente tem exatamente essa situação. Nós nascemos como produtores, primeiro produtores de mudas de laranja. Depois plantamos os nossos pomares e depois industrializamos a nossa própria produção. Então a gente verticalizou a 100% e nesse processo ao longo, nós começamos isso aqui no Paraná em 1990, tá certo? E a Prats tem hoje 11 anos, nós começamos em 2012 para 2013, então a gente conseguiu pegar e levar até a prateleira aquilo que nós começamos
de uma sementinha que virou uma árvore, que virou um fruto, que virou um produto de prateleira. Então isso foi muito bacana. E levar essa mensagem através do marketing para as pessoas nas cidades, eu acho que foi a coisa mais legal que a gente conseguiu fazer. Porque o feedback de quem consome o nosso produto, muitas vezes nas redes sociais, nos e-mails que nós recebemos, é justamente isso, é que eles gostam de ver a história de como aquele produto chegou na mesa deles. Tá? Isso foi uma coisa bem bacana. E isso remete muito àquilo que eu aprendi lá atrás. Saí da cidade grande, fui para o interior, tive a oportunidade de conviver. E a tomar decisão para vir para o interior, como é que foi? Você falou, pô, oportunidade de negócio. Legal. Tá? Aqui no Paraná, o Paraná ficou sem poder plantar citros desde a década de 60 até 1989, devido ao cancro cítrico. Ah, tá. Pessoas mais antigas vão lembrar da antiga CANEC, Campanha Nacional de Erradicação do Cancro Cítrico. Quem tinha pé de laranja no fundo de quintal tinha que arrancar, tá certo? Nossa, não sabia dessa... Sim, teve tudo isso, até que o secretário da Agricultura do Paraná na época, o Osmar Dias, tá certo, conseguiu mudar esse processo e o Paraná voltou a poder plantar laranja. E com isso, começaram a se desenvolver projetos aqui no Paraná e uma cooperativa aqui de Maringá precisava de alguém para fazer um viveiro de mudas. Por curvas do mundo, conheceram o Gilberto e o Toninho, lá em Severine, e os convidaram para vir para cá. E logo em seguida a gente acabou vindo com eles, fazendo alguns negócios. Eles vieram para cá em 89 para 90 e eu vim para cá em 94. Nós já estávamos começando a plantar algumas áreas e aí essa trajetória. Juntamos as misérias na época, era bem miséria mesmo, tá? Era vender o almoço. Pegou bem o plano real, né? Pegou bem a transição, 94 foi bem a... 1º de julho de 1994, o dia que mudou da URV para o real, tá certo? Nós assinamos o nosso primeiro contrato de arrendamento de longo prazo. Nós arrendamos 360 hectares aqui pertinho de onde nós estamos, daqui de onde é a fábrica atualmente. Pela primeira vez um arrendamento na época eram 15 anos somente, mas um arrendamento de 15 anos, tá certo, para plantar laranja. E as coisas foram crescendo, a gente sempre foi muito voltado aqui, aquilo que a gente ganha na empresa, a gente investe na empresa, tá certo? E isso, com o passar dos anos, foi se transformando num moto contínuo, até que entramos na parte de industrialização, primeiro com um packing house para fruta de mesa, então a gente tem um packing house até hoje. Logo em seguida disso, montamos a primeira planta industrial. Tá certo? Para fazer suco concentrado e subproduto para exportação, que sempre foi o drive do mercado de laranja no Brasil. O Brasil sempre foi o grande produtor e o grande exportador de suco no mundo, tá certo? E entramos nesse negócio até que chegou um ponto que a gente sempre se perguntava. Apesar da gente pegar e tomar suco de laranja lá em casa, pegando uma laranja, cortando, espremendo e tomando, fazendo isso lá em São Paulo, muito lá na padoca, exatamente, tá certo, tá, de manhã cedo, a gente sempre se perguntava, cara, mas por que não tem um produto de prateleira? Por que a gente não acha isso no supermercado? Que no final do dia facilita, né? Você vai lá, abre e tá pronto. E aí a gente se perguntava, não tem mercado porque não tem produto, não tem produto porque não tem mercado. A história do Tostines. Isso que eu ia falar, o pão é fresquinho porque vende muito porque é fresquinho. Exatamente. E a gente acreditou realmente que não tinha mercado porque não tinha produto adequado. O brasileiro sempre soube tomar suco, mas sempre com aquela lembrança de que ele pegou uma laranja, cortou, espremeu e tomou. Então você tinha que transferir isso para cada garrafinha que você entregasse para o consumidor, para que ele tivesse a experiência. Abriu, tomou e ele lembrar exatamente da mãe, da avó, dele mesmo, pegando uma fruta, espremendo e tomando. É que você falou, me remeteu quando eu nasci em 86, eu lembro que na década de 90, ali 94, 95, até um pouquinho depois, o grande lance nas casas era aquela de extrair suco, né? Não é centrífuga, não? Tipo centrífuga. Isso, de você extrair, era o grande lance, nossa, porque você ia lá e extraía. Isso. Aí do nada isso aí sumiu do mercado porque começou a entrar, os sucos começaram a entrar no mercado, aí sumiu. Mas está aí uma coisa engraçada, e você falou uma coisa que foi a razão do nome Prats, a praticidade. Eu ia perguntar, essa era uma próxima pergunta. Então, esse produto você não deixou de tomar. O Prats é o cara que muitas vezes serve para você tomar o dia que você não está em casa, que você não está na padoca e que te deu vontade de você estar com pressa. Então ele é prático porque você pega, abre a geladeira, abre, toma
e não teve todo o trabalho de fazer. E a gente conversando, e como nós temos packing house para fruta de mesa, a gente achava, num primeiro instante, que esse mercado ia se canibalizar. Muito pelo contrário. O mercado de fruta fresca cresceu, de laranja fresca cresceu, o de produto envasado, tá, suco integral, cresceu, porque você deu para o consumidor instantes diferentes de poder pegar e tomar o mesmo produto. Você faz isso de manhã, você faz isso às 11 horas, você faz isso às 3 da tarde, você parou no posto para pegar e colocar gasolina, você pega na conveniência, tá certo? E muito dia de manhã que você estava com preguiça, você não pega mais a laranja, você pega o suco que está pronto. Porque hoje em dia isso aí é até mais comum, né? Porque hoje em dia todo mundo quer tudo muito rápido, né? Mas o consumo de fruta de mesa, ele continua crescente, porque te dá o quê? Simplesmente você pegou e ampliou o alcance para as pessoas e os instantes que isso pode ser alcançado. Daí todo esse pensamento se traduziu no nome prática, que é a praticidade de você pegar e ter isso a qualquer instante. A gente achou que era uma aglutinação do sobrenome. Quando o cara do marketing veio, tá certo, com o nome foi exatamente... Falou, cara, todo mundo vai falar que é de um nome. Não, depois tem toda a explicação, tudo. Não, é legal perguntar, porque assim, seria óbvio, né? Ser do sobrenome de vocês. E é legal perguntar porque a história é diferente. E é uma filosofia de negócio, né? O negócio é prático. Foi uma boa coincidência. Muito legal. Os próximos, sabe, brincam conosco. É contração do sobrenome. Aí depois, não, tem toda realmente uma ideia de você dar essa facilidade para o consumidor no seu dia a dia. E assim, contando, essa história é fantástica, mas em números assim, como é que foi os marcos, assim, acho que todo empreendedor tem certos marcos na vida que fala, agora a gente atingiu tal patamar, uma indústria nacional. Você lembra, assim, quais foram os principais marcos, assim, industriais de vocês? Você falou, te bateu tantas toneladas de processo, agora a gente já está num patamar totalmente diferente. Eu brinco para falar com todo mundo, tá? Como a audiência também é mais restrita, a gente pode ser politicamente incorreto. A gente sempre brinca e fala o seguinte, nem no nosso melhor delírio etílico a gente achou que fosse virar o tamanho que virou. Ou seja, nem muito bêbado, a gente achava que fosse capaz de chegar aonde chegou. E foi uma surpresa muito boa, e tem sim instantes, tá certo, dentro da trajetória que foram muito marcantes. Depois da nossa vinda para cá, o fato de a gente pegar e arrendar uma área grande, que era uma coisa completamente fora da realidade local. Completamente que ninguém sabia o que ia acontecer, né? Foi um marco importante. A gente começar a nossa planta industrial inicial lá na Citri foi um ponto muito marcante também, tá certo? E depois, na decisão de fazer a prática, de criar esse produto, eu acho que nós pegamos e conseguimos reunir tudo aquilo que a gente pensou, conheceu e aprendeu ao longo desses 20 anos iniciais, nós convergimos para esse produto. E aí abriu-se um novo horizonte de como você comunicar um produto B2C para o consumidor. A gente vinha de uma filosofia B2B, nossos clientes no exterior são outras indústrias. Conversar com o consumidor foi a nova realidade que a gente passou a conviver e está imerso dentro dela. E aí teve pontos muito importantes de entender o feedback dos consumidores, de trazer isso para dentro da fábrica e repensar o que estava sendo feito, como estava sendo feito, como aprimorar isso. Tá? E aí as curvas de crescimento foram muito rápidas. Nós saímos de traço para 100 milhões de litros em 10 anos. Então foi tudo muito rápido. Foi muito rápido. Então eu falo assim, e com isso a gente acabou se atropelando. Falar assim que hoje teve momentos que a gente lembra, não, a gente teve que lembrar. Porque a gente estava tão corrido fazendo esses crescimentos, entrar com o primeiro pasteurizador, né, aqui em 2012 para 2013, o segundo um ano depois, tá certo? Um terceiro, 3 anos depois do início, e aí as coisas começaram a tomar uma escala que fez com que a gente entendesse também algumas dificuldades que vocês têm em transferir uma ideia para uma prateleira. Cadeia de logística, relação com o varejo, tá certo? Como você atingir novos canais de venda e no meio uma pandemia. Eu ia perguntar também como é que... Que pegou e, de um primeiro momento de
todo mundo ficar apavorado, que foi aquele instante inicial ali, vamos dizer, 2, 3 meses entre março e julho de 2020, ninguém sabia como fazer, o que fazer, de que forma fazer. E você vê se você está vivo na semana seguinte, né? Então, assim, era outro... O pensamento era outro, né? Sim, vamos pegar e viver hoje. Isso. Tá? Viveu aquela coisa, passou a ser aquela coisa assim de um dia de cada vez. E, de repente, criaram-se novos mercados, novas formas de relacionamento. Quando eu digo relacionamento, é na questão comercial, como fazer o produto continuar chegando na casa das pessoas. Que elas tinham que continuar comendo, tinham que continuar bebendo, tinham que continuar se vestindo. Então, fazer essa mudança, aprender na velocidade que teve que ser aprendido, como tratar os canais de venda, como fazer isso funcionar e botar tudo isso para rodar novamente, e logo em seguida enxergar uma curva de crescimento, que as curvas de crescimento já eram cargues bons, tá certo? Depois de 4, 5 meses de pandemia, e aí você enfrentar a dificuldade da cadeia de logística de equipamentos, tá certo? Nós trouxemos hoje, mais de 40% da nossa capacidade instalada hoje foram trazidas para o Brasil e instaladas durante a pandemia. Foi 21, 22. Tá certo? 21 foi tão tremendo de um desafio. Exatamente. Tá certo? Tiveram partes que nós não pudemos trazer porque não podia entrar, não tinha voo, não tinha avião. Tá? A gente tem que lembrar de tudo isso. Então foi uma dificuldade muito grande. Eu acho que conseguir ter se adaptado a esse momento, eu acho que foi assim o grande marco. Isso mostrou que não só nós, mas eu acho que toda a sociedade aprendeu muito com isso. Que nós vergamos, mas não quebramos, como a gente fala aqui na roça. E todo mundo teve que pegar e se adaptar a essa nova realidade. Então, se for falar assim de um marco, foi como pegar e fazer essa transição tão rápida como foi feita e continuar dando capacidade de crescimento com a capacidade de atendimento para o consumidor. E como é que vocês, você falou em pandemia, assim, é sempre legal porque cada indústria tem as suas particularidades, né? A gente, por exemplo, fica no escritório, todo mundo junto, a gente foi proibido, ficamos sei lá quantos meses, todo mundo de casa, e é estranho, né? A gente que é comercial, né, gosta de relações interpessoais, de estar no dia a dia ali. Como é que ficou aqui a fábrica, a indústria de vocês nesse período? Como é que vocês tocaram essa... Gerenciar o controle de acesso das pessoas foi bastante difícil. Tem muita coisa, tem coisas mais, né? Sim, setorizar, dar o distanciamento necessário entre cada uma das pessoas nos seus postos de trabalho para preservar a saúde delas foi o grande desafio. Aprender a fazer isso foi uma coisa muito dinâmica. Muitas vezes o que você fazia numa semana, você já não fazia na semana seguinte, tá certo? Mas a gente conseguiu pegar e trabalhar, nós não paramos. Eu acho que, para dizer que talvez a gente tenha parado uma semana. Aquela primeira pegada, né? Porque logo em seguida também as atividades que seriam consideradas prioritárias, tá certo? Puderam continuar, indústria de alimentos foi uma delas, tá certo? E aí a gente foi se adaptando, efetivamente foi se adaptando. Quebrar alguma coisa era assim um verdadeiro inferno, você falava, porra, quebrou, como é que vai chegar agora? Mas as coisas foram se compondo, foram sendo feitas. E nós conseguimos vencer, que não foi fácil, mas foi desafiador, foi. Fortalece, né? Depois de passar também por algo que não se vivia há 100 anos, né? Provavelmente quase ninguém vivo pegou a última que teve, né? Que fazia uns 100 anos antes. E uma relação completamente distinta, não havia a integração que havia nisso daí, tá certo? O grande problema foi em casa, né? Que até o cachorro já estava latindo para mim, de tanto que eu ficava em casa. Eu viajava muito, tá certo? De repente, todo dia em casa, até o cachorro latia para mim. Muda a rotina demais, né? Já até estranho, né? Você Com certeza. É estranho, exatamente. Então, eu acho que no ambiente corporativo, distanciou, mas não muito. A gente aprendeu a se comunicar de forma diferente. Então, teve muita gente que a gente conheceu por vídeo durante muito tempo, que quando a gente foi conhecer pessoalmente, parecia que já conhecia há trocentos anos. Então, foi uma coisa que foi bacana. Tá? Eu acho que é um aspecto, no instante, é muito preocupante. Mas depois a gente conseguiu pegar e fazer uma boa limonada daquele limão. Os frutos, né, da pandemia. Colhemos. Eu acho que todo mundo colheu, a sociedade como um todo colheu, tá certo? E no meu caso especificamente, adoro um videozinho, tá? Então, na boa, consigo trabalhar bem, tá, no remoto. No remoto. Consigo trabalhar bem no remoto, tá? E agora a gente, depois que voltou, aí a gente pegou o ritmo de novo. Legal.
E assim, você contou da trajetória, né, de como vocês se tornaram uma mega indústria local e a gente andou sabendo que vocês estão projetando agora se tornar uma marca internacional, expandir para se tornar a Prats global. Como é que está esse É uma conjuntura diferente. O que vocês esperam dessa... É um desafio você levar uma marca para uma prateleira, aqui dentro, quiçá lá fora. Então isso faz parte do pipe da empresa, muito orientado porque a produção de citros de laranja no mundo inteiro sofreu uma grande mudança nos últimos 20 anos. Flórida, nos Estados Unidos, que era outro grande produtor, praticamente desapareceu nesses últimos 20 anos, de 2004 para 2024. A produção deles reduziu-se em quase 90% por conta de uma doença específica chamada greening. México, que era outro player, também reduziu-se muito ao longo desse período. E o Brasil, que já era responsável por 3 de cada 5 copos de suco de laranja que se consome no mundo, esse número já virou 4 de 5, daqui a pouco é 5 de 6. Tá certo? E abriu um novo caminho para as empresas de varejo aqui no Brasil. Tá certo? Que é levar esse produto lá para fora, para colocar na prateleira lá de fora. Tem operações que, infelizmente, por conta dessa escassez de produto, estão fechando. Tem labels, tá certo? Tem marcas lá fora que estão ficando pelo caminho dado essa exiguidade. Vocês já exportavam o suco concentrado, né? Então agora exatamente, no final do dia é uma... Tem clientes nossos com quem a gente conversa de começar a envasar para que eles mantenham as suas marcas e agreguem a nossa marca ao portfólio deles. Então, essa é uma mudança. De novo, é um limão, tem que fazer uma limonada. Então, já que é uma situação difícil do mercado, como a gente pode pegar e ocupar esse espaço? E é o que nós vamos fazer. Dada a característica de qualidade do produto e o feedback que nós temos das pessoas do exterior que vêm aqui para o Brasil e experimentam o nosso produto, a gente viu que a gente poderia pegar e ocupar um espaço desse mercado lá fora. Então, a gente está unindo o fato da gente sempre ter sido uma empresa orientada à qualidade, a esta questão de exiguidade, de falta de produto, tá? De uma forma global, de poder pegar e ocupar um novo espaço e, com isso, ir para fora. Parecido então com lá em 1989, lá que foi uma oportunidade de negócio, vocês estão enxergando por uma escassez, por uma volta de mercado, né? Lá fora está escasso, a gente pode... Vamos tentar ocupar isso daí. Esse daí é o objetivo da empresa agora para os próximos anos. É um desafio diferente, obviamente envolve coisas que a gente vai ter que aprender, vai ser um novo desafio, pandemia 2 a missão, como a gente brinca de chamar aqui dentro de casa, porque vai acontecer. E aí uma coisa que a gente tem que lembrar, o mercado brasileiro desse tipo de produto, ele ainda é 1 litro per capita. Isso é um mercado de 200 milhões de litros aqui no Brasil, é 1 litro per capita. Você está indo para mercados onde os consumos são 8, 10, 14 litros per capita. E aí a gente brinca de falar assim, se esse troço pegar, como é que vai dar conta de abastecer? É isso que eu ia falar. Então, como ocupar, como fazer isso? E as empresas vão crescendo, vão chegando no nível que, por exemplo, nos próximos dias nós vamos negociar mais algumas linhas de equipamento. Só que uma linha de equipamento para ficar pronta para ser mandada para o Brasil são 12 meses. É isso que eu ia falar, é um ano, É um ano para ela ser produzida. Aí entre transporte, instalação, comissionamento e partida, são mais 6, 7 meses. Vem a Alemanha? De onde que vem as... França ou Alemanha. França ou Alemanha. Mas só o tempo de produção do equipamento é 1 ano. Então, o tamanho da escala muda, as velocidades que você pode fazer os movimentos mudam, consequentemente, você tem que ter um gerenciamento de planejamento muito maior, muito mais longo, com lead times muito diferentes, porque as escalas cresceram demais. E aí você reduz o número de players que podem te atender, os tempos não mudam muito. A gente fala assim, mas dá para fazer, vamos pagar à vista para ser mais depressa. O cara vai dizer para você, amigo... O problema não é esse. O problema não é esse, é que demora mesmo, tá certo? É que são maquinários complexos, né? São bastante complexos, tá certo? Uma prensa normal, tem toda uma complexidade, né? Então a gente tem que se adaptar a isso e começar a antever os movimentos muito antes. Eu sempre brinco, tá? Nós estamos em 24, a gente está pensando em 26 para 27 já. Para já começar a entregar lá fora. Exatamente. Então existe um espaço, tá, que a empresa é capaz de ocupar até lá, tá certo? E na velocidade que a gente está planejando de conseguir ir lá para fora, final de 26, vamos ter que ter um
umas maquininhas novas brincando aqui. Vai ter que expandir o tamanho da planta para poder fazer isso. Legal. E isso nasce da onde? Do campo. A gente está falando de fábrica, mas esse planejamento começou 3 anos atrás, onde nós optamos por aumentar a quantidade de hectares de plantio de citros que nós temos, para que a gente chegasse em 26, 27, 5, 6 anos depois, com fruta suficiente para a gente poder botar aqui dentro. O grande desafio desse negócio não é a parte fabril, é a parte agrícola. Porque que nem não é limitado, tem um teto, né? Existe um teto de produção, existe um teto de área, né? Você pode pegar e crescer indefinidamente na área, só que para do instante que você fala assim, vou aumentar o meu pomar, até esse pomar se transformar em produção, são 5 anos. Não é assim, né? Não é assim. E o mundo hoje é tudo muito rápido, né? Esse que é o problema. Então, essa mudança de você pegar e você muda de perspectiva, de como você vai enxergar a curva do tempo. E num segundo momento, a partir do momento que você fez isso, estabeleceu, plantou, você tem que gerenciar esse cara hoje por 25 ou 30 anos, que é o tempo de vida de um pomar. Eu sempre brinco com os meus filhos, o pomar de hoje eu estou plantando, quem vai pegar e resolver eles lá no final são vocês, porque eu não vou estar mais aqui para pegar e cuidar disso daí. Então, existe toda uma dinâmica, consequentemente, existe uma equação de capital brutalmente porque você despeja capital no começo para colher realmente a longo prazo, né? Para ir lá, daqui a 5, 6 anos, aí você vai começar a ter o retorno, né? Daquela produção. Essa que é a grande questão. Vamos lá, vamos plantar um pomar. Você coloca uma muda no chão, ela vai começar a dar os primeiros frutos com 3 anos. A produção vai crescendo até o 6º, 7º ano e depois se estabiliza do 6º, 7º ano até próximo de 30 anos. Tá certo? Mas durante esse período... Depois decai, né? Depois você tem... Via de regra, você opta no instante que ele começa a cair. Economicamente é mais viável você pegar, retirar e começar novamente. Tá certo? Mas é um tempinho razoável. 30 anos é bastante tempo. Tá bom que a gente já fez isso, né? A gente já começou a plantar... Mas já deve estar na terceira? Já Não, na terceira... de 94 a 2024, 30 já foram, que é o tempo que eu estou aqui no Paraná. Então a gente já viu, a gente já plantou árvores que nós plantamos aqui no início, nós já arrancamos e já existe no local um novo pomar. Tá, esse novo é que eu não vou estar lá para ver no final, pô, tá? Senão eu vou estar já de begalinho. Já vivenciar a virada do primeiro ciclo, né? Que é longo. Sim. Depois já estou vivenciando a primeira virada de ciclo, né? Tá. Isso para o mundo que, igual você falou. É tudo. Você clica aqui, tem uma comida na. Ontem a gente conversou com o Igor do Fome. Pô, 2 cliques, tá na tua casa o seu prato favorito em 2 cliques. Você não precisa fazer nada. Mas muito rápido. E o que tem atrás para isso virar um prato? Muito da conversa foi isso daí com ele. Tá. A pessoa por trás, aquela pessoa que vende bolo de pote para se manter. Ele bateu muito nessa tecla da ponta final. Sim. Né? Que é o que a gente percebe que vocês têm muito disso também, a ponta final, né? Agricultor. Pô, quantas famílias vocês aqui empregam hoje aqui? Quantas pessoas vocês de fato são responsáveis por aqui dentro, né? Então, assim, imagino que e tem uma relação muito engraçada. Por exemplo, quando a gente fala da parte industrial e administrativa, nós estamos falando de aproximadamente 350 a 400 pessoas. Mas lá no campo... É isso que eu ia falar. É tá bem certo? maior, né? É 5 vezes isso. São 2.000 pessoas envolvidas em produzir muda, em plantar muda, em conduzir um pomar, em colher laranja, em trazer ela para a fábrica. Então a gente tem um alcance de trabalho muito maior na parte agrícola do que na parte industrial. Aqui, digamos assim, aqui é o fim da linha. Mas a gente pegou e trilhou todo o caminho, tá certo? Amassando barro, é melhor amassar barro do que poeira, tá? Com chuva é melhor do que com seca, tá certo? Então a gente amassou muito barro até conseguir chegar e traduzir isso num produto de prateleira. E isso mostra efetivamente a importância que você tem e a importância que a gente dá para a parte agrícola do nosso negócio. Exatamente. Tá? Só que quando chega lá na Faria Lima, aí é o contrário, né? Todo mundo quer saber, não, tá, quantos litros você produziu, tudo. Fala, amigo, tá? Entende que eu tive que plantar primeiro, tive que fazer um capex em área, tive que plantar para isso virar um dia uma fruta capaz de eu pegar e trazer para cá.
Então, é uma mudança muito uma mudança muito grande no entendimento do mindset da pessoa que está nesse segmento. Então, isso é o nosso desafio do dia a dia. Pior de tudo que lá fora não é diferente, tá? A gente conversa com instituições financeiras lá fora, apesar deles terem uma visão, via de regra, mais adequada para isso, mas culturas de longo prazo, culturas perenes, não é o dia a dia da maioria do mercado em qualquer segmento. O pessoal às vezes quer ver mais um número ali, projeção de crescimento, vale isso, vale aquilo. É mais rápido, né? E a gente tem uma característica, nós crescemos, estabilizamos num período, damos um salto, voltamos a crescer. Por quê? Porque eu sou reflexo daquilo que eu fiz no campo. Eu brinquei uma vez com um analista, ele falou assim, qual que é a sua projeção para os próximos 5 anos? Ele falou, você sabe, porque eu já te mostrei qual que foi a minha velocidade de plantio nos 5 anos anteriores. Que é o que eu vou estar agora lá na frente. Muito bem. Mas ainda existe essa dissociação. Eu acho que o nosso grande desafio também no dia a dia é conseguir mostrar essa integração entre o agrícola e o industrial para que todo mundo consiga pegar e compreender isso de uma forma mais adequada. Para a gente, o que mais vale assim são essas histórias. Assim, óbvio, a gente trabalha no mercado financeiro, com números e tudo mais, mas essas histórias de, pô, plantei lá atrás, estou colhendo agora, e aí você falou de filho, aí optou 2 perguntas na minha cabeça. Eu tenho 2 meninos também, a gente sabe que a importância que tem, né, de uma cultura familiar bem estruturada e tal. Alguns dos seus filhos trabalham com você aqui na indústria ou fazem coisas completamente distintas? É que eu fui pai mais velho, apesar de eu estar com 55, o Bruno está só com 21 e a Milena com 18. Tá? O Bruno está fazendo engenharia de produção, tá certo? Está no 4º ano. Já teve alguns insights aqui dentro. O Bruno foi responsável por ajudar o nosso pessoal a comissionar a fábrica de tampas. Nós produzimos as nossas próprias tampas. Os equipamentos vieram do Canadá durante a pandemia. E o Bruno, por já falar bem inglês, na época ele estava ali com seus 17 anos mais ou menos, aí ele aproveitou esse período da pandemia, aí os gringos quando vieram, ele foi o responsável. Que legal. Então, o Bruno, perguntar de tampa para mim, pergunta para o Bruno que ele sabe, que até hoje ele pega e conversa com os meninos que tocam, então, os nossos funcionários que tocam a parte de tampa, conversam com ele. Ele pega, ele se ajeita com eles lá e ele cuida. E a Milena acabou de entrar na faculdade. Tá? A Milena pegou a pandemia bem durante o ensino médio, né? O nosso antigo colegial, tá certo? Está começando fazendo engenharia de alimentos. 2 engenheiros, 2 filhos, você também é engenheiro de formação, né? Dois engenheiros. Tentei ensinar eles para fazer alguma coisa que desse um pouco mais de dinheiro, pegaram as carreiras que só dão trabalho. Mas os 2 estão. O Bruno já teve uma participação, um pouco por conta da idade, e a Milena está começando também, tá? E vamos ver se os 2 seguem aqui dentro. Então está indo para a próxima, mais uma geração ali. Já os filhos do Gilberto, por exemplo, as filhas, perdão, do Gilberto, as 3 participam do negócio. Os filhos do Toninho, tá, que faleceu fazem 8 anos, já estavam, quando o Toninho ainda era vivo, já estavam no negócio, então continuam, tá certo? Está faltando, na verdade, da segunda geração, está faltando só chegar os meus, tá certo? Que são os mais novos, tá certo? Mas o restante da família já está tomando partes do negócio, tá certo? Nesse processo sucessório. Legal. Meus filhos são pequenos e assim, eu falei ontem pro Igor também, meu filho um dia virou para mim assim, que ele falou, pô pai, você é bem sucedido no que você faz, eu vou querer trabalhar com você quando eu crescer. E pô, para quem é pai assim, ouvir um negócio desse, fala, cara, é demais, né, você poder às vezes trabalhar com seu filho no dia a dia, né, tá perto ali, porque a gente sabe, pô, meu pai, por exemplo, era marceneiro, você ia super cedo de casa, voltava super tarde, então durante o dia ali eu tinha pouco tempo com ele, né? Sim. E eu falei, pô, eu não tenho aptidão nenhuma para mexer com madeira, eu falei, vou querer fazer, eu fui fazer engenharia também, sou engenheiro mecânico. Você nasceu o ano que eu entrei na faculdade, você nasceu em 86, como você comentou? 86, em 86 eu entrei na Mauá. Na Mauá? Eu fiz a Mauá, sou da turma 25.000 da Escola de Engenharia Mauá. Bacana. Tá? Aí você nascendo e eu entrando na faculdade, tá? Tô velho mesmo, pô, não tem jeito. E vamos lá, assim, o que eu perguntei para você antes de começar a gravar, e aquelas histórias, uma história emblemática difícil, assim, cara, agora vai o racha, a história de cozinha que a gente gosta de ouvir, que a gente fala. Aquela história, você fala, pô, a indústria quase não existiria por causa disso, alguma coisa que realmente foi marcante, mais assim, pro lado... Não, o próprio nascimento da Prates foi um momento desse.
tá certo? Se você lembrar, se você olhar no que foi o mercado de laranja, tá, nos últimos 20 anos, aquele período ali, 2010, 11, 12, tá, pro produtor de laranja e pro mercado de B2B, foi horrível. Preços horríveis, produtividade ruim, tá, tudo que você pode imaginar. O clima não ajudava. Tá, não rentabilizava. Não rentabilizava. E aí chegou num ponto que a gente pegou e já tinha vontade de fazer um produto de prateleira. A gente falou, cara, tá, ou vai ou racha. Vamos pegar e colocar esse negócio na prateleira que vai ser, tá, a forma que... foi, né? Parece que foi. E foi. E foi. Tá certo? Mas foi assim, efetivamente uma necessidade. Mais do que uma vontade, foi uma necessidade. Nós precisávamos fazer alguma coisa para pegar e sair de margens extremamente baixas que a atividade estava remunerando naquele instante. Tínhamos que tentar fazer alguma coisa diferente. O que faltava de diferente? Um produto de prateleira, um produto para consumo. Algo inovador, né? Então, e aí a gente falou assim, cara, a gente já sempre questionou isso. Vamos. Juntamos, rapamos, vendendo uns par de almoço, tá deixando de jantar umas par de vezes também e saiu. Tá, mas foi... Sabe aquela passagem no buraquinho da agulha? Da agulha. Foi ali, tá certo? Você olhava as planilhas assim, tá, falava assim, nossa... É limite do limite, né? Passava ali no... Não, já estava bem abaixo do limite, tá certo? Já estava bem afogadinho. Já estava bem afogadinho, tá certo? E aí foi, a coisa começou a andar. Quando começou a andar, cara, como é que nós vamos dar andamento nisso? Ainda malemar colocamos um narizinho para fora d'água. E aí a gente pega, e aí que a gente vê também que o fato de você sempre ter sido correto, você colhe frutos. Faça certo, independentemente de que todos estejam fazendo errado ao seu lado. E a gente colheu os frutos disso. Então a gente teve crédito de parceiros, a gente teve auxílio de empresas, tá certo? Com quem a gente tinha negócios, teve empresas para quem a gente estava negociando atrás, que nos ajudaram, tá certo? A fazer as fundações do que virou isso daqui. Então a gente percebeu que, e é uma coisa que você falou de filhos, é uma coisa que eu falo para eles, tá certo? Faça o certo independentemente do que todos estejam fazendo errado ao seu lado, tirando sarro, etc. Faça o que é certo, isso vai se pagar uma hora. O certo a longo prazo sempre vence, né? Sempre. Sempre Tá? vence. Então, foi ali. Ali a gente viu a violinha em caco, achamos um tubinho de Super Bonder, colocamos junto e saímos tocando. É porque, querendo ou não, empreender também no Brasil é um negócio... Tem uma frase muito, se não me engano, é do fundador do Habib's. Ele fala, pô, antes de você reclamar do que eu faço ou me julgar, vai lá, faz coisa certa, paga o imposto certo, gera emprego, gera economia. Aí você vai poder falar do que eu faço. E no Brasil a carga tributária é gigantesca, né? É surreal. Assim. Então, para você, de fato, empreender é difícil aqui. É difícil de você empreender, você, quando entra... A gente teve essa fase muito difícil, mas a transição de tecnologia também, que a gente saiu de equipamentos nacionais para equipamentos vindos de fora, também foi difícil. Dificuldade... Eu não gosto de usar o termo dificuldade de mão de obra. Nós temos uma dificuldade de entender o que é a necessidade de capacitação de mão de obra. Nós temos, e eu falo isso desde a época que eu estava na faculdade, nós temos diploma de mais e médios de menos. Tá certo? Tenho grandes amigos que vieram de colégios técnicos, que na época, tá certo, não era uma coisa que dava muito ibope da mesma forma. Mas a gente tem uma carência de mão de obra técnica muito grande no Brasil. E isso dificulta muito, principalmente na indústria de transformação. Tá certo? Na agricultura hoje, também a agricultura está pagando um pouco do preço disso, porque você precisa de alguém com um bom nível de conhecimento para você poder dar um equipamento que, via de regra, custa mais caro que a maioria dos apartamentos de São Paulo. Eu tenho amigos até hoje em São Paulo que operar o maquinário sem... Às vezes eu falo para pessoas conhecidas minhas de muita longa data em São Paulo, não, tem trator nosso que custa 1,5 milhão. Como? Gente, nós temos colheitadeiras no mercado hoje de 3 milhões. Isso não tem uma ou duas, tem muita gente no interior desse Brasil que tem 15, 20. Tá certo? Como só é que você vai... maquinário, só de maquinário é... Então tá entendendo o tamanho do capex que é a agricultura? É uma indústria de capital extremamente intensivo que você precisa pegar e traduzir isso para chegar no final do dia cheio de poeira. Chegar aqui, né? Tá? E chegar aqui.
tá certo? Mas você passou, tá? Vai chegar com o pescocinho vermelho, tá? Esse tipo de coisa. Então é uma coisa assim que eu gosto muito de falar sobre isso, porque foi um choque para mim lá atrás, entender, aprender e como transformar isso. E me transformar para entender. Como ensinar também, né? Tá? E agora chegou a hora de ensinar. Eu acho que isso aí tem que pegar, tem que passar. E o fato de estar aqui, eu acho que eu sou meio tímido, eu falo bastante, mas botou uma câmerazinha na frente, eu fico meio tímido. É legal, um bate-papo, aqui virou bate-papo, eu me dou bem, mas botou aí. Eu sou igualzinho, na câmera você fica meio assim, mas no bate-papo é mais tranquilo. E falar sobre isso eu acho uma coisa legal, tá? Até a oportunidade de passar para um público, tá? Aquilo que a gente viu, que a gente transformou e o que você acaba levando de consequência para o dia a dia dessa pessoa, de dar essa oportunidade de tomar um produto que ela gosta, tá certo? É muito legal. Mas tudo que você aprendeu, tudo que você passou, tudo que você teve que mudar para chegar nesse ponto e ter oportunidade de falar isso para as pessoas, eu acho muito legal. É, muito legal. Tá. Bom, eu prometi que não ia falar de mercado, mas do meu mercado eu vou falar, vou perguntar do seu, porque acho que o momento não teria como ser mais oportunístico para falar um pouquinho sobre o que a gente está vencendo no agro. Querendo ou não, o agro passou do príncipe encantado do mercado há um ano atrás para um patinho feio agora, porque muito de pessoas pedindo RJ, muita empresa pedindo RJ, muitos fundos, né, de agro tendo RJ na carteira, a AgroGalaxy foi agora, né, pediu RJ agora, isso daí realmente pegou todo mundo. Já vinha numa situação complicada, mas assim, da noite pro dia pegou todo mundo meio desprevenido e falou, pô, e agora, né, do tamanho que era uma AgroGalaxy. E o que eu queria ouvir assim um pouco de mercado, pô, o que vocês enxergam no mercado? Assim, o mercado de agro, querendo ou não, a maior participação no PIB hoje é o agro. No Brasil, o agro é o pop, o jargão, ele é realmente a maior influência que a gente tem no PIB hoje. Entender um pouquinho, não só talvez do mercado de laranja, tal, mas como um todo. Como vocês têm se preparado para esse momento? Porque a gente vê que os preços de insumos versus de commodities têm descorrelacionado, isso que tem feito muitas das quebras das RJs. E ouvir um pouquinho quem está no dia a dia, que você falou, quem está pisando barro lá, o que você tem vivenciado esses últimos tempos? Tomara que certas pessoas não escutem o que eu vou falar, mas o que aconteceu com a AgroGalaxy, eu acho que eu resumo numa frase. As análises perderam a aderência aos fundamentos. Eu sou extremamente fundamentalista em tudo que eu faço. Back to the basics, né? Gente, tudo no fim do dia é oferta e demanda. Tá, né? Existe hoje uma tal de uma criação de tese, que você olha para as teses, 90% delas você dá uma coçada na cabeça e fala assim, esse trem não vai dar certo. Mas tudo bem. O que aconteceu nesse segmento? Se a gente for pensar historicamente. Você vinha numa curva de estabilidade de preços de commodities e de insumos muito flat entre 15 e 19. Tá certo? 2020 veio a pandemia. Meteu um downturn em todo mundo no seu início e de repente virou foguetinho a troco. Algodão você consumiu menos porque você não trocava tanto de roupa. Você não comeu tanto mais e nem deixou de produzir tão menos, nem soja, nem milho, nem trigo, nem qualquer outra commodity que justificasse, tá, preços históricos saírem do seu patamar, vamos chamar base 100, no início de 20, e para uma base 200, 220 em 21. Isso é completamente surreal. Aí os preços dos insumos vieram atrás disso por conta, porque tem a guerra, tem tudo. Porra, gente. Olha que o impacto realmente justificaria, né? Não, gente, olha a line-up de navio que está programado para chegar nos portos, tá? Todo mundo, tá? Isso é uma informação pública, dá uma olhada no navio, o que está chegando. Quem vai entrar, quem que vai sair. Aí você pegava e olhava, cara, tá chegando fertilizante, tá certo? Tá saindo, tá um carregamento. O que passa? Como sempre estava sendo antes, continuou... Normal, e você não tinha. O mundo deixou de produzir? Não. Você pega no caso das commodities tradicionais, soja, milho, trigo principalmente, tá certo? Dá uma olhada na curva de produção do mundo, ela é positiva em relação ao crescimento do consumo no mesmo período. Tanto que nós estamos virando, para 30 de setembro, com níveis de estoque igual a gente nunca viu.
Tá certo? Então, todo mundo achou, com a história que foguete não tem ré, que tudo ia para cima. Só que tem um detalhe, foguete não tem ré, mas quando o motor para, ele despenca. Tá certo? E foi o que aconteceu. Todo mundo foi atrás, porque isso... Gente, para você ter ideia, a gente se carregou de insumos no último trimestre de 21, e eu fui voltar a comprar insumo de verdade, tá, para as fazendas, no início de 23. Compramos antes de subir, vimos aquele troço. E lá para cima você olhava, não entendia por quê, porque não tinha fundamento de desequilíbrio de oferta e demanda, tá certo? Parece aquelas bolhas, né? Aquelas bolhas do Puta mercado. bolha, você tá vai bem. indo, de repente, acabou. Exatamente, tá certo. E o modelo de negócio que esqueceu, tá, que o interlocutor desse modelo de negócio de compra e venda de fertilizantes defensivos e sementes é um produtor. Por mais que o agro tenha ganhado dimensão, o cara ainda tem um mindset de produtor. Ele quer pegar, ele quer sentar, ele quer conversar, quer definir o seu pacote. E esses modelos, desculpa o termo AgroGalaxy, Marcão que me perdoe, tá certo? É muito diferente da realidade que o produtor está acostumado. O produtor ainda gosta do que a gente está fazendo aqui, tá certo? O produtor ainda gosta que você pegue e vai pegar e vai acompanhar lá na roça com ele. Vai andar o dia tá inteiro certo? na fazenda. Vou catar Exatamente. lagartinha, tá? Junto com ele lá, tá? Muito mais do que planilha, modelo, etc, etc. Então esse descolamento que houve um pouco da realidade e principalmente do pessoal ter deixado de olhar fundamento, acabou chegando nessa situação, tá certo? Então existe um descolamento em relação àquilo que é o real efetivo. E agora as coisas voltaram ao preço que deveria ter ficado dele. Na verdade, se você for analisar friamente, ainda não, tá? Quando você fala de milho a $4 o bushel, soja 10,50 o bushel, ele ainda é 25% mais alto do que era em 19. Com um nível de estoque em 19 menor do que o nível de estoque no final de 24. Tá mais barato agora. Graças a Deus, você está 4, graças a Deus está 10,5. Isso eu falo para todo mundo. Mas você está maluco, você é baixista de preço. Eu falei, não. Tá? Eu também adoraria que os preços estivessem elevados. Mas a realidade não me permite falar isso. É a história do fazer o certo mesmo com todo mundo fazendo errado. Laranja e cana, e açúcar no caso, são caras distintos. Enquanto soja, milho, trigo, algodão surfou uma onda muito positiva 21, 22 e começou a inverter em 23, açúcar e laranja pegaram essas curvas ao contrário. Tá certo? Nós estamos surfando uma curva hoje muito boa. Açúcar está fantástico. Laranja, então, nem se fala. Mas laranja é um problema estrutural. Ninguém está tomando 10% ou 20% ou 30% a mais de suco de laranja no mundo. É que a produção caiu nesse patamar. Aí a questão que você falou, oferta e demanda. Oferta e demanda. Exatamente. A diferença quando você falar isso de uma commodity mais tradicional versus uma soft, que é o caso que a gente está falando de laranja, por exemplo, é que nós somos uma cultura perene. O pé de laranja que morreu por conta de greening hoje só vai voltar a ser um pé de laranja daqui a 5 anos. Então, o lead time que você tem e os instantes de análise de aumento de preço e queda de preço são sempre curvas muito mais longas do que você tem em relação a uma commodity que você produz, que você planta e colhe em 120 dias. Então, essa diferença do tamanho do ciclo leva também a um entendimento e uma forma de você gerenciar tanto os instantes de subida quanto os instantes de descida de uma forma muito distinta. E uma outra questão, nós estamos trabalhando com um produto que ele é substituível. Nós não estamos falando de um produto tão, assim, ele é um produto que você pode optar por consumir. Então, você tem que entender que o binômio preço-qualidade tem que ser muito bem calibrado. Porque senão a demanda cai. Você tem um problema de oferta. Fez com que os preços subissem. Se você não continuar entregando um produto de qualidade, essa demanda vai cair. Só vai trocar o suco por qualquer outra coisa. Não tem outro suco de fruta para pegar e trocar, porque a participação de laranja no espectro dos sucos é tão grande, tão grande. Deve ser o quê? 80%? No Brasil é na ordem de 70%, 80%. Na Europa, na casa dos seus 50%. Não tem maçã suficiente, no caso da Europa, para substituir, porque seria o natural da substituição.
porque ao longo da história o suco de laranja roubou o espaço que tradicionalmente era da maçã. Até pela quantidade de produção, né? Também lá e aí a quantidade de produção depois, com o tempo, outsourced está essa situação. Então hoje não tem uma fruta que é capaz de pegar e substituir o suco de laranja. Então o preço vai subir e se a qualidade não se mantiver, o consumidor efetivamente vai migrar. Uma parte do consumidor já migrou por conta do preço. Então você tem que pegar e garantir que a qualidade que você está ofertando para aquele preço que é bastante elevado justifique a compra do produto. Nos Estados Unidos, o consumo total de sólidos de laranja, como a gente chama, seja ele o suco reconstituído de concentrado, seja ele NFC, que é esse caso, é uma proporção de 2/3 para 1/3. 2/3 é NFC, 1/3 é reconstituído. O reconstituído é simplesmente adicionar água no o reconstituído? É sim. Só que você faz isso industrialmente. Perfeito. Tá certo? O consumo total de sólidos de laranja nos Estados Unidos caiu 17%. O de NFC, 0%. Ou seja, toda a queda foi em cima do reconstituído. Porque o preço ficou tão perto do NFC... Ele falou, vou tomar esse. Vou tomar esse. Entendi. Então foi meio que uma troca. Lição da qualidade. Entendi. E isso que você tem que levar para o dia a dia para pegar e ter no mindset de como você vai tocar o teu negócio. Eu falei que não ia falar de mercado, mas essas aulas assim, são muito legais, cara. Eu adoro entender do business assim mesmo, como é que o empresário pensa no dia a dia dele, porque no final do dia são pessoas no final do dia, né? Sim. Tem que saber pensar como o teu consumidor vai pensar. Exatamente. Então eu tenho que valorizar o real que ele se dispõe a gastar comigo. E como é que eu faço o meu consumidor ter essa sensação? Entregando qualidade para ele. Mano, tá caro, mas continua bom. Mas continua muito bom. No fim do dia, todo o que a gente está falando, etc., nasceu desse feeling. Eu tenho que dar para o meu consumidor a melhor sensação de que o real dele foi bem gasto. Só isso. Aí depois você desenvolve como você vai fazer isso, etc. Marketing, mas... Essa é a cabeça. A essência, né? A essência do... Essa é a cabeça. Bom, Paulo, a gente podia ficar aqui, acho que mais algumas horas batendo papo. Eu adoro essas conversas. Mas eu tenho uma última pergunta, acho que até para encerrar, eu tenho feito essa pergunta para todos que a gente tem conversado. Acho que no seu caso ainda é mais perceptível, que é uma indústria de super longo prazo. Pô, eu estou plantando hoje para daqui a 5 anos colher e provavelmente a vida útil desse pomar é meu filho que vai fazer a troca. E como hoje tudo é muito rápido, acho que talvez que mensagem ou que, não digo dica, mas assim, que fundamento, que objetivo você falaria para alguém que está no início de um empreendedorismo, quer colocar alguma coisa de pé? O que seria aquela frase de efeito, vai, de final? Que frase de efeito. Pô, essa aí é difícil. A gente é mais tucura, isso aqui até é uma difícil. coisa que, pô, se eu fosse empreender hoje, era uma coisa que eu teria talvez como fundamento principal. Do mesmo jeito que eu falei que as coisas perderam um pouco do fundamento, empreender não é velocidade, é persistência. Resiliência. Você quer numa frase, é isso. Tá? Quer empreender? Seja teimoso, como a gente falava antigamente. Agora tem os novos termos, resiliente, não sei o quê. Não, cara, teima, tá certo? A gente que veio da pesquisa lá atrás, a gente pesquisou. De cada 100 pesquisas, 99 você joga no lixo, uma vai dar certo. Tá? A gente nasceu disso daí, a gente nasceu dentro da academia, dentro da universidade, fazendo pesquisa, quebrando a cara todos os dias, mas... Tomando muito não, errando muito. Um negocinho deu certo e impulsionou. Nós estávamos inseridos no mercado de citros em todos os seus pontos, achamos a vertente correta. Mas isso foi o quê? Persistência, tá certo? E persista para pegar e fazer bem feito. Qualidade vende independentemente da capacidade de compra do mercado. Você sempre vai ter o consumidor disposto a pagar por uma coisa boa. Eu só vi o mercado de luxo, né? O mercado de luxo é o principal exemplo na pandemia, explodiu, né, o consumo. Então é isso que a gente tem que ter. Faça isso, faça bem feito, faça correto, tá? Isso vai se pagar. Do que os outros façam. Exatamente.